O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Tendo a certeza da presença de Deus ao nosso lado, nós não teremos medo, receio de enfrentarmos as dificuldades e as lutas que poderão nos deparar no decorrer desse dia. Tendo Deus ao nosso lado, a nossa vida será completamente feliz. Quero pedir a Deus nessa manhã que visite o teu lar, que abençoe a tua vida, que supra de bênção em todas as suas necessidades. E tendo a certeza do Senhor na nossa companhia, nós de fato realizaremos todas as proezas que Deus almeja que nós possamos realizar. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus que está no livro de Salmo, capítulo 106, o verso 4, onde a Bíblia diz o seguinte: Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação. Salmo 106, o verso 4. O nosso pedido a Deus é que Ele jamais se esqueça de nós, que Ele nos visite sempre, que esteja sempre ao nosso lado, que faça morada na nossa casa, no nosso coração, e como resultado de andarmos sempre na companhia do Senhor, nós possamos ser convidados a estar com Ele, viver com Ele por toda a eternidade. Que a sua bondade, a sua graça visite e esteja sobre a nossa vida. E que a sua salvação nos inunde, que nos tome nos seus braços e nos conceda a graça de a cada dia vivermos com os pés nessa terra, mas com os nossos olhos na eternidade. Salmo 106, o verso 4. A cada dia nesse canal nós somos desafiados a amar e estudar um capítulo da palavra de Deus. Eu quero convidar você nessa manhã a ter também a palavra de Deus nas mãos, porque quando nós temos a palavra de Deus nas mãos, é Deus falando conosco. No capítulo 19, o verso 1 e o verso 2. Disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Querido amigo, deixe-me falar para você nessa manhã. Quanto mais nós nos submetemos a Deus, mais forte nós nos tornaremos. Quanto menos nós permitirmos que Cristo inunde e conduza a nossa vida, mais vulnerável nós nos tornaremos. Alimentar-se a cada dia da palavra de Deus é uma forma para que nós possamos nos fortalecer. Deixar que ela conduza a nossa vida é uma forma de nos submetermos à vontade do Senhor. Quanto mais nos abstermos das coisas espirituais, mais fragilizados, mais incapazes nós nos tornaremos espiritualmente de vencermos os males que nós iremos nos deparar no decorrer da nossa vida. Davi era um excelente rei, mas quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós vemos que ele era um péssimo pai. E podemos compreender uma coisa: não adianta termos sucesso na nossa vida profissional se nós fracassarmos na nossa vida familiar. Davi estava completamente desnorteado pela morte do seu filho Absalão, não sabia o que fazer, estava vivendo o seu maior pesadelo e luto. Foi necessário que Joabe se aproximasse dele e falasse que ele deveria mudar o seu comportamento, porque se ele vivenciasse todo o seu luto, ele corria o risco de perder a liderança do seu povo, da nação de Israel. A notícia de que Davi estava triste pela morte do seu filho Absalão se espalhou e tomou conta de todas as ruas e avenidas de Jerusalém. Isso entristeceu por completo todos os súditos de Davi. Em vez dos soldados marcharem com alegria, com felicidade, por terem voltado para a sua cidade pela conquista e terem vencido o exército de Absalão, eles também se debruçaram diante da tristeza do rei. Os próprios anciãos da tribo de Judá, que eram da tribo de Davi, eles estavam tristes porque Davi fez a mudança da cidade de Hebrom, que era a capital, para Jerusalém. E isso trouxe amargura e tristeza para toda a tribo de Judá. Naquele mesmo dia haviam outros que estavam lamentando a morte de pais, irmãos e amigos que tinham ido para a batalha defender o rei Davi enquanto lutaram contra Absalão. Mas nesse dia, em vez de Davi se regozijar pela vitória do seu exército, ele lamentava a morte do seu filho Absalão. Quando os israelitas souberam do luto de Davi, isso trouxe amargura e tristeza para todos aqueles que perderam seus parentes no campo de batalha. Davi sabia que agora diante de si ele tinha uma tarefa muito maior a realizar.
Ele teria que superar em tempo recorde o luto que ele tinha passado pela perda do seu filho, mas ele também teria que agora que reconquistar uma nação que tinha perdido familiares, que estavam tristes porque o rei foi expulso do seu palácio, e agora eles estavam felizes porque o rei estava de volta, mas havia uma tristeza no coração porque eles estavam vendo um rei acabrunhado pela morte do seu filho. Davi prontamente nomeou Amasa como seu comandante no lugar de Joabe. Ele sabia que Joabe tinha desobedecido a sua ordem. Em vez de poupar a vida de Absalão, Joabe acabou matando seu filho. Davi não poderia conviver com Joabe dentro do palácio depois dessa triste ação. Segundo Samuel, capítulo 19, o verso 22, a Bíblia diz o seguinte: Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? O rei estava na busca de reconquistar aqueles que ele tinha perdido pela sua má influência. O rei estava declarando que ele estava feliz agora por estar de volta à sua casa em Jerusalém, mas o rei naquele dia estava determinando que ninguém iria morrer. Ele estava disposto a perdoar aqueles que por algum momento de fraqueza tinham lhe traído. Ele estava oferecendo perdão. O seu objetivo nesse instante era reconciliar, ganhar o coração daqueles que ele tinha perdido, unir a nação de Israel e levar o seu povo a mais uma vez marchar, seguindo firmes com o mesmo objetivo e com o mesmo propósito. Davi cumpriu com sua palavra em não se vingar-se daqueles que por algum momento de fraqueza tinham se levantado contra ele. Davi não matou a Joabe. Davi também não matou a Semei, que era digno de morte, mas no momento em que estava para fechar os seus olhos para essa vida, no leito de morte, ele deu ordem ao seu filho Salomão para que cuidasse pessoalmente do caso de Semei. Diante do versículo 24 que nós estamos estudando nessa manhã, nós conseguimos entender que Mefibosete não teve interesse naquela revolução de se assentar no trono de Jerusalém. Na verdade, Mefibosete foi falsamente acusado por Ziba de querer usurpar o trono, mas no fundo, na verdade, ele não tinha nenhum interesse. Ziba, quando vai ao encontro de Davi, em vez de levar Mefibosete, que era deficiente, Ziba se aproveita daquelas circunstâncias para levar alimento para Davi. Mefibosete não o acompanhou porque fisicamente ele era incapaz de poder acompanhar, mas, de fato, quem era culpado era Ziba. Nesse encontro com Davi, no seu retorno, Mefibosete abre o seu coração e declara que ele não acompanhou Davi em decorrência da sua incapacidade e da traição de Ziba. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do livro de 2 Samuel, capítulo 19, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, como também Davi um dia precisava, para unir, reconciliar, oferecer perdão e agir de uma forma íntegra e justa para com aqueles que tinham falhado para com ele. Somente uma pessoa que busca Deus diariamente, constantemente, encontrará no Senhor refúgio, forças, sabedoria, para que possa agir no momento certo, ter palavras sábias na hora exata, para que possa ajudar a fortalecer uma nação. Deus estava ao lado de Davi para restaurar o estrago que o pecado tinha causado na sua vida e na vida da sua família e de toda uma nação. Deus não lhe abandonou. Deus estava na sua companhia para lhe conceder força, sabedoria, para que ele conseguisse alcançar todos os seus objetivos. Embora o Senhor tivesse lhe concedido perdão, mas ele não tinha lhe poupado das consequências dos erros que Davi tinha cometido na vida. Mas ele estava ao seu lado para lhe ajudar em toda e qualquer circunstância da sua vida. Não sei se nessa manhã tenho falado para alguém que no decorrer da sua vida tem colhido os frutos dos seus erros de uma vida passada, dos seus pecados, mas é necessário nessa manhã afirmar a você, jamais se esqueça, Deus está ao seu lado. Deus perdoou o seu pecado se assim você o confessou e o abandonou. Tenha certeza da bênção de Deus sobre a sua vida, como também aconteceu com a vida de Davi. Mas busque a partir de então a cada dia seguir a sua palavra, amar a pessoa do Senhor. Vivendo dessa forma, tenha certeza que o céu irá se agradar da tua vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós entendemos o teu amor e a tua bondade para com a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. Nós nos colocamos em tuas mãos, nós abrimos o nosso coração
nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.